Olá, meu nome é Carol Penarotti, eu atuo na NTT Data como Project em DX, Digital Experience, e a gente está mais uma vez em mais um podcast, hoje falando sobre growth, retenção e tendências. Eu sou uma mulher branca, loira, e estou usando um casaco preto, e estou sentadinha aqui de frente para o computador para a gente fazer as nossas próximas entrevistas e conversas. Eu tenho dois hoje convidados, Daiane Oliveira, e eu vou ter que ler porque é muita coisa. Então, formada em Publicidade e Propaganda e MBA em Produto Digital, mentora do programa Pulsar, gestora com 12 anos de experiência em aquisição e experiência digital, atua com SEO, SRO, Product Analytics e Growth. Nos últimos 6 anos, vem exercendo seus conhecimentos no mercado financeiro, integrando marketing, tecnologia e produto. Dai. Oi, pessoal, é um prazer estar aqui. Vou me autodescrever rapidinho. Sou uma mulher branca, com cabelo castanho escuro. Estou usando uma argola dourada, estou com um casaco bege e uma regata bege também. Muito bom. Felipe Braz, preciso de fôlego aqui para a gente falar sobre os dois. Especialista em comportamento humano aplicado em negócios, mestrado na Universidade de Chicago, 12 anos de carreira, sendo 10 em gestão de pessoas. Empreendedor, professor universitário e gerente de growth e engajamento no Itaú. Seja bem-vindo, Felipe. Obrigado. Bom, me autodescrevendo também, sou homem branco, uso uma barba relativamente grande, cabelos cacheados, estou com uma camiseta preta, uma camisa verde por cima e muito feliz de estar aqui e poder bater esse papo com vocês. Acho que a gente tem bastante coisa legal para compartilhar aqui. Vamos lá, então. Primeira pergunta, vou começar com uma pergunta para o Felipe. Felipe, o que diferencia uma estratégia de growth sustentável de uma tática de curto prazo? Boa, é um ponto de partida muito bom. Eu acredito que uma estratégia de growth sustentável, ela precisa pensar em todo o ciclo de vida do cliente. Então, o que a gente vê muito no mercado, e acho que a evolução da fama do growth hacking, e o conceito de que a gente consegue hackear o growth, acabou gerando muito essa percepção de que a gente tem atalhos muito rápidos e que de alimentar um topo de funil, a gente vai conseguir uma boa sustentabilidade no longo prazo. Não é assim que funciona. Então, acho que uma boa estratégia de growth, ela está necessariamente atrelada a uma boa gestão de todas as etapas do funil do relacionamento com o cliente. E aí sim a gente consegue implementar estratégias mais criativas, com alavancagens maiores no topo de funil, mas isso necessariamente tem que estar atrelado a um bom trabalho em todas as etapas de funil. E aí, falando de não só trabalhar uma parte do funil, e sim todo o ciclo. Quando a gente fala de growth, a gente automaticamente fala de métricas. E para a gente ter um growth cada vez mais sustentável, cada vez mais de sucesso, quais métricas você entende que seriam necessárias para traduzir o sucesso do growth hoje numa estratégia? Boa. Acho que o mais padrão, acho que a Dai pode me complementar também, assim, tem uma quantidade gigantesca de métricas no topo de funil, né, na abrangência das nossas ações de growth e tudo mais. Mas eu gosto muito de tratar que um bom trabalho de growth, por exemplo, não pode deixar de olhar a churn da base de clientes. Porque ainda que eu esteja olhando a aquisição, ainda que eu esteja olhando o crescimento de base, se eu trouxer o cliente errado, ele vai churnar. E ele vai embora, e isso não vai funcionar, não vai ser sustentável no prazo. Então, churn é uma métrica importante, satisfação do cliente é uma métrica importante. Então, talvez o que eu tenho mais de dica, de insight para trazer, é não olhar só para as métricas de topo de funil, né, métrica de alcance, LTV sobre CAC é muito legal, rentabilidade no começo, no início do relacionamento do cliente. Acho que tem métricas também, uma outra dica legal, métricas que são específicas do início do relacionamento com o cliente, dizem muito sobre para onde esse relacionamento vai depois. Então é legal também ter essa quebra, ter essa visibilidade de momentos diferentes do ciclo de vida. E acho que é por aí o caminho, assim, eu não deixaria de olhar métricas que traduzam e tragam o nível de engajamento do cliente, a sustentabilidade no tempo. Retenção provavelmente é um tema que a gente vai acabar abordando aqui. Retenção é uma métrica super importante e Dai, me complementa aí. Boa, que a gente pode imagina. trazer. Eu acredito que dá para a gente dividir um pouco essas métricas em 2 momentos. Então, olhar para quem está chegando, como o Felipe comentou. Então, tentar medir ali o interesse dessas pessoas novas que estão vindo, os usuários novos. E pensando muito além de ser só engajada, né? Então, entender ali, olhando para uma estratégia de Product Analytics, né? O que essa pessoa está interagindo com o aplicativo, com a página, se está clicando, se não está. Porque se não está interagindo
pode ser um usuário errado, né, que a gente acabou ali trazendo e não faz tanto sentido. E para quem já é cliente, né, que a gente consegue olhar ali a recorrência, né? Então, usuários mensais, semanais, como que está crescendo essa base. E assim, o meu viés é muito do produto financeiro. Como eu tô nesse mercado há um tempo, às vezes a gente vai para o mar aberto, tentar pescar um usuário novo, e aí quando ele volta, a gente entende que ele já é um cliente. Não é tão novo assim. Não é tão novo assim. Mas isso também é uma estratégia muito interessante dentro de Growth, porque a gente sabe que hoje, para você ter o custo para você adquirir um cliente novo é muito mais alto do que você reter. Então, aquela pessoa que não está usando o seu aplicativo há meses, e aí ela vem um post, e depois ela tem um gatilho para voltar a usar, claro que, assim, para todos os BIs isso vai ser super difícil a gente conseguir mensurar esse caminho, né? Uhum. Mas a gente entende que são essas percepções ali de interesse do usuário que a gente vai conseguir dar um indicador se aquela estratégia tá fazendo sentido ou não. E aí, olhando essa complexidade toda de comportamento do cliente, não é cliente nosso, já está no nosso funil, não está. A gente sabe que existem várias estratégias de busca orgânica e existem as mídias pagas também. Como é que vocês veem um equilíbrio dessas duas vertentes diferentes atuando em conjunto para uma melhor estratégia? Bom, assim, gente, faz um tempo já que eu tô no mercado e é muito engraçado que no passado eu vi várias vezes assim, SEO vai morrer. E foi por todo esse pânico que eu, profissional, comecei a estudar outros assuntos, ir para outras áreas e navegar em diversos temas. E assim, a gente chegou aqui em 2025 com SEO vivíssimo e sendo aí um protagonista para conseguir equilibrar o custo do CAC. Por quê? Porque hoje o comportamento da busca do usuário, ele tá, assim, em todos os lugares, né? Então, a gente tá em um momento ali que a gente tem um usuário que tem informações para tomar a melhor decisão de compra. E essa informação, às vezes, já tá na IA, que ele vai utilizar, na IA preferida dele, seja chatbot ou outra. Tá no TikTok, que ele já vai lá rapidão e faz uma busca. Tá no Google ainda, porque ele, de fato, quer passar link por link. E do nosso lado, como empresa, a gente tem que atuar nessa cadeia de busca, nessa complexidade, que acho que vamos utilizar essa palavra muitas vezes hoje, né? Nessa complexidade. Uhum. E com isso, conseguir ali, no final do dia, diminuir o CAC, né? O custo por aquisição. Pensando nessa estratégia aí muito, muito segmentada, né? Entre diversos canais referral, GO, que é tudo isso que está surgindo com as IAs, rede social nessa profundidade, não só de branding, né, da marca estar presente na rede social, mas a gente olhar como um mecanismo de busca e conseguir aí trazer a visibilidade das métricas do SEO para essa conta fechar, né? Então, hoje a gente tem projetos aqui na NTT que mesmo com o GO acontecendo, a gente olhando para o GO também, a gente já consegue ali entender quanto que o cliente estaria pagando em mídia se ele estivesse utilizando esse dinheiro. E no caso, ele está economizando porque ele está fazendo SEO, tá conseguindo ali trazer um usuário por um canal orgânico, né, que a gente chama dessa forma, né? Boa. Eu complementaria também que essa estratégia de canais e de presença é muito comum a gente ver as empresas tentando se posicionar do jeito que elas se veem ou se percebem. Né? Putz, meu tom de voz é esse, meu posicionamento de marca é esse, então eu preciso estar forte no canal TikTok, eu preciso estar forte no canal XYZ, quando na verdade o movimento eu entendo que deveria ser o oposto. E aí, óbvio que a gente não vai falar de growth sem falar de experimentação, sem falar de iteração, então é interessante estar sempre experimentando e testando os canais, até porque as verdades que a gente conhece às vezes no tempo vão amadurecendo para um lugar diferente, mas o mais importante é entender onde o cliente está, onde o cliente me busca, por isso as estratégias de SEO, de GO, onde ele está interagindo com momentos da vida dele que lembram o meu produto, que trazem a necessidade que ele percebe para lembrar de mim, da minha marca, do meu produto. Isso devia ser o principal guia para estratégia de canais, mais do que onde eu quero estar, ou onde eu acho que é legal, onde eu acho que é a hype. Às vezes hoje, por exemplo, tem empresas e tem mercados que hoje podem ter muito mais resultado, mais sucesso estando no Facebook do que no TikTok. Uhum. Aí alguém fala, pô, mas será que o Facebook não tá morrendo, não tá devagar? Na verdade, não, depende, nem tanto. Com quem você fala? Né? Onde que seu cliente está? E às vezes, Sim. qual que é o custo quanto custa estar em cada um desses canais? Então, eu adicionaria também o ponto de tentar menos estar onde eu deveria estar, no meu ponto de vista, tentar mais estar onde o cliente acredita que eu deveria estar. Sim.
E pensando nessa questão de jornada, a gente consegue trazer também o ponto de olhar para as métricas, né, que foi a pergunta anterior, entender o comportamento desse público, né, conseguir gerar mais insights para cada persona, né, que o Felipe acabou de comentar. E aí vem uma pergunta muito atrelada até a especialidade do Felipe, que é de comportamento humano. A gente está falando de muitos clientes interagindo com a marca, a gente tendo a possibilidade de ter alguns dados dos clientes, dados quantitativos, mas como é que a gente consegue interpretar o comportamento humano não só olhando para o dado? Como é que é uma estratégia adotada por grandes marcas para a gente conseguir chegar nessa leitura, assim, qual é o canal do nosso cliente? Não o que eu quero estar, mas aonde o meu cliente está. Então, assim, como vocês imaginam esse cenário acontecendo? Boa. Vou reforçar o seu parênteses de assim, além do dado, né, o dado é muito importante, tem muito dado, e a gente vai colher dados e vai usar esses dados, claro, para segmentar, entender minha base de clientes e tudo mais. Para além disso, tem muita ferramenta que a gente usa, muita ferramenta disponível no mercado para conversar com o cliente, para ouvir o cliente. Tem ferramentas de social listening para entender o que o cliente está falando, reclamando nas redes sociais, quais são as emoções. E eu acho que, trazendo um pouco para a especialidade de comportamento humano, vale também tentar dar um passo a mais e entender quais são os ganchos que fazem o cliente perceber a necessidade do produto que eu ofereço? Quais são as emoções envolvidas na decisão de compra ou na decisão de uso dele em relação ao meu produto? Qual que é o contexto do cliente? O que ele fez antes, o que ele faz depois do momento em que ele usa o meu produto? Então, por exemplo, for pensar em mercado financeiro, será que o cliente acordou falando, eu queria muito fazer um Pix hoje? Ou será que isso está num contexto do momento de vida dele, alguma situação em que eu consigo entender melhor o comportamento dele, as emoções envolvidas? Se aquilo der errado, que tipo de emoções podem estar envolvidas, provavelmente não boas, né? Então, assim, entender do comportamento do cliente, levar isso em consideração, vai sim muito além de dados, e eu não estou diminuindo a importância dos dados, talvez os dados vai trazer o grosso, assim, a maior parte do entendimento, mas o refinamento, né, aquela cereja do bolo, o diferencial que a sua empresa vai ter no mercado vai ser de realmente entender a pessoa por trás do cliente e quais são as emoções, os contextos, os comportamentos envolvidos. Isso vai fazer toda a diferença para conseguir realmente entender o cliente e modelar suas ações, seu engajamento, sua retenção em torno disso. Boa. Aqui na NTT Data, o que a gente costuma fazer nessa etapa de estratégia e de projeto é investir muito em experimentação, sabe? Porque é nesse momento que a gente consegue ali ter uma orientação do dado, então com as hipóteses, e a partir dos dados qualitativos também refinar testes ABs, e a partir de testes ABs que a gente vai ter um feedback ali real do usuário que realmente está usando, a gente consegue ter um direcional ali de pivotar algo, de mudar um posicionamento de mensagem. Acho que o produto financeiro, o que a gente tem gerado muito de aprendizado, por exemplo, o Brasil é enorme. Cada estado do Brasil fala, um é crediário, outro é crédito, outro é empréstimo, refinanciamento. Então, a gente começa a gerar aprendizados antes de ir para a rua, sabe? E essa cultura de experimentação, acredito que está cada vez mais forte hoje no mercado, e é uma forma da gente conseguir aprender e voltar para casa, sabe? E aí, tendo esse viés comportamental de entender o ser humano ali que está ali do lado, que acredito que hoje está muito nos times de UX, e ali eles utilizam muito os dados, né? É, assim, sensacional. Eu fico, assim, emocionada quando a gente consegue entrar num projeto que a gente consegue ter todos esses viéses de juntar o quantitativo com o qualitativo, né? Porque hoje a gente tem muitas ferramentas que nos auxiliam nesse processo. Eu vou fazer um parênteses aqui, mas você quer comentar sobre algum case que a gente tenha realizado isso? A gente faz alguns testes ABs com o cliente, a gente consegue ali um resultado bem, bem interessante ali, para testar produtos novos principalmente, né? Então, é um caminho que está sendo comum e, assim, o que está sendo novo nesse momento é a gente utilizar IA nesse processo. Porque tem alguns testes que eles são, assim, boas práticas. E, às vezes, a gente consegue utilizar nossas personas sintéticas para rodar rapidamente esses testes. E isso não vai substituir um teste que um usuário vai ter ali um contato com a interface. Mas é um aprendizado rápido. E é um aprendizado que, às vezes, quando a gente está principalmente falando do MVP, em pensar em um produto novo, faz muito sentido. Mas aí vai muito de cada caso, sabe? Boa. O Felipe começou falando sobre growth não ser só uma estratégia olhando para o topo do funil,
né, para o início do funil. E aí a gente falou um pouco sobre a parte de retenção, de detenção, de como é que a gente chega nesse usuário, se é por mídia paga, se não é por mídia orgânica, enfim. E aí a gente enxerga também, aí dentro de casa, até alguns clientes tendo esse foco mais direcionado em uma etapa e deixando de lado todo o ecossistema que envolve, né, a estratégia de growth. Vocês dois que trabalham com isso, que vivem essa questão de, inclusive, personalização, acho que a partir dos dados, de entendimento do cenário, entendimento de sentimentos, vocês conseguem oferecer cada vez mais jornadas segmentadas e personalizadas para o usuário final querer os nossos produtos e ficar com os nossos produtos, né? Então, é a parte da aquisição como da retenção. Como é que vocês se enxergaram trabalhando não só olhando para uma base de dados e partindo para esse princípio de olhar todo o ecossistema, toda a jornada? Quando é que vocês tiveram esse estalo de que não dá para olhar para uma etapa, a gente tem que olhar para tudo? Em que momento que isso aconteceu e como é que vocês lidam com isso? Como é que vocês conduzem isso nas estratégias? Boa. É uma boa pergunta. Quando a gente começa a trabalhar com gestão de uma base de clientes, esse é um movimento quase que natural. É difícil alguém começar a gerenciar, a gerir uma base de clientes que você tem seus N indicadores, etc., e conseguir ficar muito preso no topo de funil e não perceber que, putz, eu estou enxugando gelo aqui porque meu ciclo está vazando aqui nessa etapa de funil, está com uma quebra de funil muito ruim em outro lugar, etc. Então, tem já alguns anos que a Dai trabalha com isso, tem alguns anos que eu também lidero iniciativas de growth em diferentes produtos, e é quase perceptível para mim, fazendo um flashback, assim, é um momento de carreira em que a gente acha que sabe tudo, vai fazer growth hacking, vou fazer member get member, e eu, estou trabalhando em growth, aí você para e pensa assim, opa, peraí, isso aqui está alimentando o que exatamente? E aí, esse acho que é um movimento bem natural. Dentro da disciplina de growth, existe um pouco essa evolução também nos últimos anos, se eu não me engano, que vem lá do funil, do Pirates, lá, funnel lá do R, que é ativação, etc. Putz, não lembro exatamente, três A's, 3 R's, e que vem sendo tratado cada vez mais como um ciclo de growth, né? Uma roda que gira, ao invés de um funil que começa e termina. Eu gosto ainda de usar o frame do funil no dia a dia, na gestão, para entender essa questão das quebras e etapas, mas sempre sabendo que é isso. O funil, na verdade, ele é um ciclo. Ele tem que chegar embaixo, chegar na recomendação e como que isso se retroalimenta, senão ainda vou estar num gasto muito grande e talvez insustentável para ficar alimentando um processo que ele é linear e que necessariamente perde no tempo, né? Não existe nada que tenha um churn líquido zero, sustentável por muito tempo. É natural que a sua base de clientes ela seja viva, ela evolua, ela amadureça, e você vai estar sempre tendo que entender para onde essa base está indo e como que você alimenta ela. Então, acho que esse trabalho de entender a base para além da superfície é uma evolução meio natural para quem trabalha com growth. Quem estiver começando a trabalhar com growth consegue perceber isso e já acelerar nesse caminho, aproveitar o conhecimento aqui do videocast e já entender que quanto mais você sair da superfície, melhor trabalho você vai estar fazendo em gestão da sua base de clientes. Carol, o que me chamou a atenção da sua pergunta é que você falou assim, que momento vocês perceberam isso, né? E o interessante é que teve uma vez que eu estava montando uma estratégia de conteúdo para aquisição, né? Clientes novos e tudo mais. E um conteúdo super interessante de educação financeira na época que o mercado estava assim, educação financeira para todo lado. E a gente desenhou isso para clientes novos e tudo mais. E aí, de repente, a gente teve um gatilho de pensar, poxa, mas isso aqui super serve para quem é cliente nosso. Inclusive, esse conteúdo faria a pessoa utilizar mais o nosso aplicativo. E a gente começou a entender que, às vezes, o growth, ele olha muito para a aquisição, só que dentro da aquisição a gente também consegue desdobrar para as demais camadas ali do funil e para o público que já está ali. Entendendo o comportamento do usuário, o interesse dele, a gente tem mais motivos para falar com ele. E aí ele continua essa conversa e a gente consegue ter mais dados. E tendo mais dados, a gente consegue utilizar alguma ferramenta ali para personalizar, sabe? Então, é um ciclo mesmo que é retroalimentado, né? E se a gente fica com essa visão muito... esse time cuida de aquisição. Esse aqui é retenção. E ninguém se conversa, ninguém se fala. Geralmente, a empresa ela vai ter ali um custo que não vai ser tão aproveitado. E isso vai refletir ali em um ROI, em um CAC, sabe? Boa. Volta a questão do comportamento humano, né? Da análise do comportamento humano
dentro de todas as etapas do funil, enfim. E aí a gente está falando de humano. E aí agora eu vou falar sobre IA. A IA já se consolidou, se não é novidade, se for novidade, pelo amor de Deus, gente, não pode ser mais novidade. E como é que vocês lidam também nessa estratégia de growth com tanta coisa acontecendo, tantas ferramentas surgindo, com tantas maneiras diferentes de fazer análises? Então, a gente tem a IA com várias ferramentas, a gente tem DO, que agora antes era SEO, e aí agora está progredindo para o DO, que é um complementar. Enfim, como é que vocês conseguem fazer esse mix de tecnologias hoje para essa atuação? Assim, como é que vocês atuam com isso? Boa. Acredito que para dados já é algo muito comum a gente utilizar IA, muitas vezes treinadas para conseguir alguns insights. Então, isso é muito, muito bacana ali ter um insight mais rápido sobre o que está acontecendo, né? Ela já sabe quem é o usuário, o que está fazendo, então isso ajuda muito. E também sendo o nosso assistente, né? Então, o trabalho de DO, de SEO, tem muitas questões técnicas que hoje a IA consegue ali já refinar bem, sabe? Experimentação também a gente consegue utilizar a IA para acelerar o aprendizado. Então, acredito que tem várias formas de trabalhar com a IA e não com aquela IA que muitas vezes fica ali no subconsciente das pessoas, de assim, a IA vai gerar um conteúdo que foi feito só por ela. Não, mas muito da gente conseguir eliminar tarefas do nosso dia a dia e focar ali no estratégico, às vezes com uma conversa mais profunda, às vezes, né, solicitando pesquisa para outros times, então fazendo essa parte, assim, de conseguir mais profundidade, sabe? Boa. Se puder acrescentar e agregar também, enquanto liderança do assunto há alguns anos, novas ferramentas e novidades trazem oportunidades, às vezes, que a gente não via, isso é verdade, e às vezes a gente se empolga com o mundo que novas ferramentas trazem, novos dados vão trazer, etc. E isso é uma armadilha, eu acho, tá? Eu acho que a gente não pode perder o foco de qual é o problema que eu estou tentando resolver e qual é a dor do meu cliente, para onde que o meu produto está indo, o que eu preciso de informação para daí entender qual é a melhor ferramenta para trazer isso. E ao invés de procurar um problema para a solução que eu encontrei, né? Eu preciso achar uma solução para os problemas que eu tenho. E se essa solução vai ser uma ferramenta de IA ou não, e obviamente quanto mais eu entendo e sou fluente nas ferramentas, melhor eu consigo fazer esse match. Então esse education nosso como liderança dos times, né? Trabalhar isso constante é importante, então tem um pouco de degustar das possibilidades, sim, mas tem que tomar um cuidado muito grande para não se perder nas possibilidades e manter o foco na necessidade do meu negócio, na necessidade do meu cliente, no problema que eu estou tentando resolver e como que essa solução vai me ajudar, tá? E isso é quase uma dança no dia a dia, assim, porque também se eu deixar de olhar para as coisas novas, eu deixo de conseguir fazer esse link, deixo de me atualizar. Mas como é que eu olho, mantendo firme minha raiz, meu objetivo inicial, o centro da minha proposta de valor, meu cliente no centro. Então é uma dança no dia a dia, um equilíbrio interessante de gerenciar e de viver, mas é um cuidado que tem que tomar com certeza. Boa. Uma provocação, ouvindo tudo isso do Felipe, que me veio aqui em mente. Antes da gente tentar até tornar a IA mais acessível para todo o time, né, de uma forma cultural, a gente pensar antes no dado, em ter um dado qualitativo, porque tendo um dado qualitativo, uma cultura data-driven muito forte, a IA vai conseguir ser treinada lá na frente, né? Eu vejo muitas pessoas falando de IA sem falar do dado, sabe? Complexo isso. Gente, era isso o papo. Queria muito agradecer a oportunidade de conversar com vocês dois sobre o assunto. Em nome da NTT Data, queria realmente dizer muito obrigada. E querem deixar algum recado? Só agradecer aqui a presença de vocês, a troca, os aprendizados e estou pronta para o próximo. Muito bom. Obrigado também pelo convite, uma experiência muito legal para poder estar aqui, trocar experiência. Espero que tenha ajudado o pessoal também. E é isso, conta comigo quando precisarem. Obrigada, gente. Valeu, obrigado. Valeu.